Agora, em relação ao quadril, a gente vai ver um pouquinho das disfunções, né? Essa aqui é uma articulação desenhada para movimento, para mobilidade. Como eu falei anteriormente, as principais disfunções relacionadas ao quadril, na verdade, elas são uma influência, elas vão influenciar negativamente na coluna lombar e não exclusivamente no quadril. Então, a gente vai ver realmente como isso funciona. Pensando aqui no quadril, eu vou desenhar a pelve aqui naquele formato lateral. Então, aqui a pelve, né, como se fosse um triângulo. A pelve, em relação às disfunções, as principais disfunções da pelve, eu tenho a retroversão pélvica. Então, para ficar mais fácil para entender aqui seria a parte anterior e aqui a parte posterior. Quando eu tenho uma retroversão pélvica, o meu quadril ele vai girar posteriormente, então ele vai fazer uma rotação como se fosse não, na verdade é uma rotação em sentido anti-horário. Então essa rotação em sentido anti-horário, ela vai causar lá uma flexão da coluna lombar, ela vai causar uma perda de estabilização lombar e consequentemente uma instabilidade lombar. Essa questão da retroversão pélvica, ela está muito relacionada à questão da perda de mobilidade de quadril, né, como a gente já viu, e também a perda de estabilidade, a perda daquela questão do centramento articular. Quando eu tenho um centramento articular que não é favorável e quando as estruturas estabilizadoras não estão exercendo uma boa função de estabilidade, há esse movimento compensatório no quadril. Além da retroversão pélvica, eu tenho também a antiversão. A antiversão pélvica, ela é o contrário da retroversão, então ela acontece uma rotação no sentido horário. Através disso, eu vou ter uma hiperextensão da minha coluna, também uma perda de estabilidade lombar. Então esse movimento de rotação da pelve, né, causado por essa falta de mobilidade do quadril, esse movimento que acontece é um movimento compensatório numa estrutura que teoricamente deveria ser estável, então é o principal reflexo. Além disso, agora pensando no quadril aqui como se estivesse de frente, pensando aqui nele de frente, existe também o desalinhamento pélvico, que é quando o meu quadril gira, também pensando aqui num sentido horário, né, ele gira para uma lateral, ou pensando aqui do lado, para mim, do lado direito ou do lado esquerdo. E principalmente isso acontece em exercícios unipodais. Então, quando eu tenho esse desalinhamento pélvico, ele principalmente está relacionado a essa questão da perda de estabilidade, né, da articulação, da perda de centramento articular e dessas estruturas musculares em desequilíbrios musculares. Tanto a coordenação quanto aquela estabilização dessa estrutura aqui, ela está sendo prejudicada. E isso a gente vai ver na prática, como eu consigo identificar e como eu consigo corrigir. Então, principalmente, o foco na questão das disfunções. Eu tenho a retroversão pélvica, a antiversão pélvica e esse desalinhamento pélvico também, pensando nessa questão lateral, né, direita ou esquerda, em relação aos exercícios, em relação aos movimentos. Isso é muito evidente. Então agora a gente vai ver a próxima parte, essa questão da estrutura aqui da lombar, porque se eu tenho uma perda de mobilidade de quadril, isso vai afetar negativamente aqui na minha coluna, mas se eu tenho uma perda de estabilidade lombar, isso também vai afetar negativamente aqui na minha articulação do quadril, e depois como a gente vai ver na próxima articulação, que é a articulação torácica, ok? Então, até já!